Eu sou Kira. Nosso 8º aniversário de casamento. Fotos do meu marido de mãos dadas com minha melhor amiga no Japão inundaram o X com a legenda: amor que nunca se apaga, para sempre sem fim. Eu não chorei. Dei like. Depois postei a prova de que sou a esposa legal dele. Ele gritou ao telefone e eu só disse uma frase que o calou completamente. Se esta história te tocar, dá like, se inscreve e ativa o sininho para não perder a próxima parte. Eu sou Kira. Assim que terminei de arrumar as últimas coisas naquela vasta mansão, meu celular vibrou. Engraçado, depois de 8 anos de casamento, tudo o que consegui juntar foram alguns vestidos antigos, uns livros esquecidos na estante e os presentes obrigatórios que Lorenzo me dava todo ano. Tudo era escasso e lamentável, como se eu nunca tivesse existido de verdade naquela casa. Sentei na beira da cama, a mão apoiada na mala ainda aberta, o peito pesado. Desde o dia em que Lorenzo virou as costas para a família por mim, ele começou a usar exatamente esse motivo para apertar o controle sobre nossas finanças. No começo, me deu um cartão adicional como se fosse um grande favor. Depois, toda vez que olhava para mim, criticava que eu não entendia a situação da empresa, que eu não brilhava como Nádia Ferreira. Então o cartão foi tomado de volta junto com o último resquício de respeito. O telefone tocou novamente. Relutante, deslizei o dedo para atender. A voz de Lorenzo cortou o ar, fria como gelo, com os soluços abafados de Nádia tremendo ao fundo. Olhei para o relógio. Em Tóquio, devia passar da meia-noite, a hora em que as pessoas pensam demais. Kira, ele rugiu. Que diabos você está fazendo? Sabe o quanto Nádia está sendo atacada online por sua causa? Morde com força o lábio. Minha mão inconscientemente apertou a borda da mala. Apenas uma frase simples. No entanto, extinguiu a última esperança frágil que eu ainda guardava. Hoje era nosso 8º aniversário. Ele não lembrou, nem uma palavra, nem um pensamento. Só culpa despejada sobre mim e lágrimas derramadas por outra mulher. Se fosse antes, eu teria feito qualquer coisa para encobrir, sorrir, me esforçar para proteger a fachada de um casamento perfeito diante dos outros. Mas neste momento, sentada num quarto ecoando apenas silêncio, percebi que não havia mais nada que valesse a pena segurar. Antigamente, toda vez que Nádia criava problemas, antes mesmo de ouvir Lorenzo falar, eu corria para preparar desculpas para defender. Luz que chegassem em casa, como uma sombra obediente cujo único papel era limpar a bagunça deles. Mas desta vez eu não queria mais encobrir. A voz de Lorenzo veio novamente pelo telefone. Aquele tom familiar de comando como se eu ainda fosse apenas uma marionete em sua mão. Agora você pede desculpas para Nádia e posta uma explicação dizendo que foi tudo falso. Eu ainda posso te perdoar. Apertei com mais força a alça da mala, as unhas cravando no couro desgastado. Meu coração deu uma pontada como agulha. Não pelas palavras, mas pela familiaridade delas. O controle que ele sempre usava para me manter no lugar. Imaginei-o sentado num quarto de hotel escuro em Tóquio. Nádia pressionada contra ele, lágrimas rolando pelo rosto, mas os olhos brilhando de satisfação. Não respondi, apenas respirei de forma estável, deixando meu silêncio se estender. Um desafio quieto por si só. Ao não ouvir nada de mim, Lorenzo baixou a voz, mas ainda sem espaço para recusa, como se acalmasse uma criança teimosa. Kira, Nádia está só chateada. Você sabe, nós crescemos juntos desde a infância. Não posso abandoná-la. O tom suavizou, mas ainda carregava aquela autoridade, como se me lembrasse do meu lugar, sempre a intrusa na história deles. Se fosse antes, ao ouvir isso, eu teria discutido, chorado, gritado com ele perguntando por que ele sempre a escolhia, por que eu tinha que sofrer. O motivo era simples. Nádia já tinha um namorado. Só que o namorado dela não era de família rica como os Ferreira ou os Albuquerque. Então ela nunca ousou admitir na frente de Lorenzo. Ela guardava esse segredo como uma carta para continuar dependendo dele, da proteção que ele dava desde a infância. Mas agora, ouvindo-o falar, senti uma calma estranha, sem mais raiva, sem mais dor tremulante. Apenas fiquei ali, olhos fixos na janela, em direção à noite de Tóquio, onde ele estava a meio mundo de distância. Sorri levemente, um sorriso que ninguém viu, e disse, firme, quase alegre: sim, eu sei. Mesmo que Nádia tenha namorado, ela ainda precisa de você por perto.
Silêncio caiu do outro lado por alguns segundos, a respiração dele parando de repente. Então ele falou friamente, a voz tremendo, mas tentando esconder. Você. Não quis mais ouvir sermão ou ameaça. Não quis as mesmas palavras cansadas sobre a reputação da empresa ou que eu estava destruindo tudo. Cortei-o. Minha voz mais afiada do que nunca, como uma lâmina cortando o laço final. Então, como você quer, vamos nos divorciar. Mais silêncio na linha, o estalo da estática alto no meu ouvido, como o coração dele falhando. Então veio sua voz fria, mas captei a surpresa nela. Tem certeza de que quer se divorciar de mim? Apertei o telefone, os dedos pálidos, e respondi sem hesitar. Divórcio? Não estou brincando. Lorenzo soltou uma risada zombeteira, um som agudo pelo alto-falante, como se não pudesse acreditar que a esposa que sempre esperava ele voltar agora era quem pedia o fim. Não te achava do tipo que joga com a mente, Kira. Mas não vou cair nessa. Quer divórcio? Ótimo, vamos fazer. Só não venha rastejando de volta quando se arrepender. Fiquei olhando enquanto a tela passava de clara para escura, atordoada, a mão ainda segurando a mala como se tivesse acabado de sair de um longo sonho. Logo após desligar com Lorenzo, a tela acendeu novamente. O nome da Asra, Albuquerque, apareceu. Suspirei, mas atendi mesmo assim. A voz dela veio, parte bronca, parte gentileza fingida. Kira, por que você faria isso? Nádia só admira demais o Chris. Só isso. Ela é jovem. Foi mimada desde criança. Então é um pouco imprudente e causou tudo isso. Mesmo que Nádia seja um pouco infantil, você é a esposa. Como pôde humilhar lá assim? Apague o post agora mesmo. Depois peça desculpas para Nádia. Faça um post de esclarecimento. Isso basta. Nádia não vai te dificultar as coisas e o assunto acaba. Fiquei paralisada, os dedos tremendo de raiva. Depois explodi em riso. Lembrei-me claramente do dia em que fiquei noiva de Lorenzo. Ela me tratava como um tesouro. Todo copo de café na casa dos Albuquerque, se esfriasse um pouco, ela corria para trocar por mim. O jeito como segurava minha mão, me chamava de filha, me fez acreditar que ganhei outra família, e agora era a mesma mulher que descaradamente me pedia para engolir toda a humilhação só para proteger a imagem da amante do filho. Os corações das pessoas mudam tão rápido. Não. Talvez sempre foram assim, e eu simplesmente fui ingênua demais para ver. Apertei o telefone com mais força, a voz baixa mas firme. Mãe, não. Sarah Albuquerque. Lorenzo e eu estamos nos divorciando. Tudo o que eu disse é verdade. Não sinto que tenho algo pelo que pedir desculpas. E o que os outros escolhem acreditar, não posso controlar. Com isso, encerrei a chamada, sem dar chance de ela dizer mais, e arrastei o número direto para a lista de bloqueados. Na tela, a palavra bloqueado apareceu friamente. Fiquei sentada um tempo, olhando para a tela escura, sentindo que não era nem de perto o suficiente para apagar a sufocação no peito. A essa altura, a tempestade online havia explodido mais feroz do que nunca. Mesmo que Lorenzo e Nádia tivessem despejado o poder combinado dos Albuquerque e dos Ferreira para suprimir a notícia, o efeito foi mínimo. Comentários furiosos e posts mordazes ainda inundavam tudo. Soube por um amigo em comum. A viagem luxuosa deles ao Japão teve que ser encurtada, cercados por centenas de câmeras apontadas para eles. Curvei os lábios levemente, depois decidi ligar para Lorenzo. O telefone tocou sem parar antes que ele finalmente atendesse. A voz ainda arrogante como sempre. Já aprendeu a lição? Volte logo e peça desculpas para Nádia. Soltei uma risada amarga, nem me dando ao trabalho de responder ao orgulho ridículo dele. Falei claramente, o tom estável como se lesse um compromisso. Amanhã, 9, vara de família. Silêncio por um segundo, depois um riso de escárnio. Amanhã tenho que voltar para a família Ferreira com Nádia. Limpar a bagunça que você causou. Não tenho tempo. Meu peito apertou. Não de amor, mas da arrogância dele, que mesmo no divórcio ainda esperava que eu cedesse a Nádia. Respirei fundo, cada palavra caindo afiada. Por você. Vou esperar até às 10. Se não aparecer, meu advogado entra com os papéis. Do outro lado veio aquele tom familiar e condescendente. Espero que você realmente queira esse divórcio. Não venha chorando rastejando de volta. Então o baipe frio cortou a linha.
Baixei o telefone, os olhos vazios fixos na tela preta, o peito dando um salto. Na cabeça voltaram os primeiros dias juntos. Quando tudo era tão doce, eu acreditava que o amor podia superar qualquer coisa. Mas com os anos, com mais coisas acontecendo, comecei a ver claramente a verdadeira natureza podre de Lorenzo Albuquerque. Frio, infiel, presunçoso. O tempo, que deveria unir duas pessoas, em vez disso se tornou prova, expondo cada rachadura. E agora eu entendia. O que um dia tivemos havia muito deixado de existir. Bem cedo pela manhã, parei em frente ao fórum da vara de família. Os primeiros raios de sol filtrando pelas árvores, projetando sombras no caminho. Verifiquei o relógio. 8h55. Meia hora se passou, depois 1 hora. O sol subiu mais alto, o calor queimando meus ombros. Enxuguei o suor da testa, as mãos tremendo levemente, não de medo, mas do calor da verdade ficando mais clara. Ele nunca me viu como prioridade. 2 horas depois, com o sol a pino, soube que Lorenzo não viria, e talvez nunca tivesse intenção. Peguei o celular, os dedos deslizando pela tela, encontrando o número que não ousava ligar havia tanto tempo. Pai. Mal consegui dizer uma palavra antes que a voz dele viesse apressada, firme e resoluta, como uma rajada de vento levando embora a sufocação no peito. Se arrependeu, é só voltar para casa. Sua mãe e eu sempre estaremos aqui atrás de você. Hoje à noite, vou pedir para a Maria preparar sua picanha favorita. Meu nariz ardeu e tive que esfregar com força algumas vezes para conter as lágrimas. Respirei fundo, a voz embargada. Pai. Pode me ajudar a encontrar um advogado especializado em divórcio? Ele resmungou um pouco, a voz baixando, mas eu ouvia a mistura de preocupação e determinação. Em menos de 10 minutos, o cartão de visitas de um advogado apareceu numa mensagem. Adicionei o contato, digitei rapidamente explicando a situação. O advogado respondeu logo, profissional pelo texto. Este caso é um pouco complicado. Melhor nos encontrarmos pessoalmente. Pensei um momento. Marquei para 3 dias depois, guardei o celular na bolsa quando uma voz cheia de desdém soou atrás de mim. Kira, é você? O que faz aqui? Virei meus olhos encontrando Hunter Silva, melhor amigo de Lorenzo. Ele estava ali, um braço enrolado numa jovem, o vestido curto exibindo pernas longas, o decote profundo mostrando demais, o sorriso brilhante como o sol, mas falso como batom barato. Hunter olhou para mim, aquele lampejo familiar de desprezo nos olhos. Lembrei-me bem dos primeiros dias, quando Lorenzo e eu começamos a namorar. Hunter era sempre quem encobria, oferecendo desculpas desajeitadas toda vez que eu pegava Nádia se agarrando a Lorenzo. Uma vez bêbado, ficou na minha frente rindo alto. Se o Lorenzo e a Nádia pudessem ficar juntos, não seria ótimo? E Lorenzo na época só deu um sorriso fraco. Ele está bêbado. Como se aquela frase jogada fora pudesse apagar minha humilhação. Naquela noite tivemos uma briga enorme. Ele gritou na minha cara. Olha para você, Kira, parecendo uma velha histérica. Por que não consegue ser mais graciosa e gentil como a Nádia? Depois veio a desculpa barata. Chamou de lapso de bêbado, mas eu sabia que era a verdade no coração dele. Endireitei as costas, a voz seca como o sol. O que você quer? Ele sorriu, puxando a garota mais para si, o perfume forte misturando com o cheiro espesso de asfalto quente. Então, por que está aqui hoje? Não me dei ao trabalho de levantar a cabeça, esperando Lorenzo vir para o divórcio. O movimento dele parou, o sorriso congelou como se eu tivesse dito algo impensável. Ele encarou, depois forçou uma risada, a voz falhando. Não pode ser, Kira. Isso. Lorenzo e Nádia são só amigos. Você está exagerando. Levantei os olhos, fixando nos dele sem um pingo de emoção. Então desejo a você, quando se casar, que sua esposa sempre tenha alguns, só amigos assim. O rosto de Hunter endureceu, o sorriso apagado, enquanto a garota ao lado dele virou o rosto constrangida, fingindo arrumar o cabelo. Não esperei a reação. Abri a porta do carro, o ar fresco do ar-condicionado derramando, aliviando o calor e a raiva latente no peito. Meu celular vibrou suavemente na bolsa. Peguei. A tela acendeu com algumas mensagens não lidas. Primos que antes eram próximos me adicionaram num novo grupo. Meu dedo deslizou lentamente. Abri o grupo e uma foto me acertou direto nos olhos. Lorenzo e Nádia sentados na mansão dos Albuquerque.
Nádia sorrindo gentilmente. Lorenzo se inclinando, sorrindo também. O olhar fixo no rosto dela como se fosse a única coisa no mundo. Soltei um suspiro quieto e as memórias do passado voltaram. Meu casamento com Lorenzo tinha sido arranjado entre duas famílias de negócios, mas surpreendentemente no começo vivemos em harmonia. E por um momento até acreditei que o amava de verdade. Quando o capital da cadeia dos Albuquerque desabou, não pensei duas vezes. Coloquei cada centavo que tinha para ajudá-los a se reerguer. Ainda lembro dos olhos de Lorenzo então cheios de gratidão, me abraçando forte e jurando: vou tornar a Albuquerque Empresas mais forte do que nunca. Vou te fazer a esposa que todos admiram. Aquelas palavras na época afundaram nos meus ossos, me fazendo confiar nele com tudo. O senhor e a Sara Albuquerque na época também me trataram bem, como filha. Mesmo quando meu irmão me alertou baixinho que talvez os Albuquerque tivessem agenda própria, ignorei, descartando todo o aviso. O amor me cegou, mas quando perdi a proteção dos meus pais, quando os Albuquerque perceberam que eu realmente amava Lorenzo, tudo mudou. Ele chegava tarde, festejava mais. Os rumores de mulheres ao redor dele ficavam mais altos. O senhor e a senhor Albuquerque ficaram frios. Os olhares para mim cheios de julgamento, como se eu fosse intrusa na própria casa. E especialmente desde que Nádia voltou, os olhares para mim ficaram mais duros, como se eu não fosse nada além de um obstáculo no quadro perfeito deles. Meu celular vibrou de novo. Mensagem de Lorenzo apareceu, curta e fria. Nádia está com febre. Falamos do divórcio depois. Fiquei olhando as palavras. Depois lembrei da foto, os dois juntos. Ri, o som seco e quebradiço no carro, não de alegria, mas do absurdo puro de mim mesma. Desde quando a felicidade que segurei tão forte não era nada além de uma casca açucarada. Oca por dentro, respirei fundo, segurei firme o volante, liguei o motor e dirigi direto para a mansão dos Ventura. A estrada à frente brilhava sob o sol, o vento entrando pela fresta da janela. Mas dentro de mim havia apenas um amargor pesado pressionando. Minha família havia visto os sinais vermelhos quando os Albuquerque perderam o capital. Eles se retiraram a tempo. Se eu não tivesse sido tão cega, jogando tudo o que tinha para salvar os Albuquerque, talvez o Grupo Ventura já tivesse dado um passo muito maior agora. O pensamento fez minhas mãos tremerem, mas me forcei a admitir que foi tudo por ter confiado na pessoa errada. Empurrei a porta da mansão dos Ventura, toda a família já sentada arrumada no sofá, como se esperasse um julgamento familiar. No momento em que minha mãe me viu, os olhos ficaram vermelhos. Enquanto meu pai segurava firme a bengala, os olhos ardendo de fúria enquanto eu contava tudo sobre Lorenzo. Ele bateu forte no chão, o som ecoando pela sala. A família Albuquerque passou dos limites. Meu irmão rapidamente colocou a mão no ombro dele para acalmá-lo. Depois se virou para mim, a voz lenta, mas firme. Kira, sei que você nunca age por impulso. Então, o que planeja fazer agora? Levantei a cabeça, os dedos se fechando em punho, o olhar mais resoluto do que nunca. Vou me divorciar dele. Mas antes, tenho que recuperar alguns interesses dos Albuquerque. 8 anos como esposa de Lorenzo, cada real que gastei foi real. 8 anos de juventude e amor, anos de resistência e humilhação. Lorenzo deve pagar cada pedaço disso. Minhas palavras caíram pesadas e finais, mergulhando a sala em silêncio. Os Ventura me entenderam sem precisar de mais explicação. Em apenas uma noite, mãos invisíveis começaram a mover silenciosamente as engrenagens da opinião pública. A história de Lorenzo e Nádia, que acabara de ser suprimida, reacendeu como fogo escondido. Sentei diante da tela do computador, as mãos firmes enquanto arrastava e soltava a gravação daquela ligação. A voz de Lorenzo ordenando que eu pedisse desculpas a Nádia, soando clara, cada palavra pingando arrogância. Ao mesmo tempo, liberei as fotos íntimas dos dois dentro da mansão dos Albuquerque. Amante, traição, família rica. Só essas 3 palavras bastaram para lançar a mídia no caos. Em menos de meio-dia, meu celular não parava de vibrar com novos alertas. A notícia se espalhou por toda parte. Manchetes vermelhas chamativas piscando na tela. CEO dos Albuquerque pego em fotos íntimas com amante. Segredos por trás das portas da mansão Albuquerque. As ações da Albuquerque despencaram, desabando como um arranha-céu na tempestade. Foi uma adaga cravada direto no orgulho daquela família antes arrogante.
Mas claro, eles não se renderiam facilmente. Quase imediatamente, a conta oficial da Albuquerque Empresas soltou uma nota, cada palavra polida com cuidado. Lorenzo e Nádia cresceram juntos, próximos desde a infância. Tudo era pura amizade. O tom soava virtuoso, como se eu não fosse nada além de uma esposa egoísta fabricando mentiras. Recostei na cadeira, o brilho da tela refletindo no meu rosto, mas meus olhos não tremiam mais. Online, a opinião pública começou a se dividir, alguns acreditando nas palavras deles, até zombando de mim como uma mulher mesquinha exagerando. Curvei os lábios num leve sorriso. Todos esses anos ouvi ridicularizações suficientes. Suportei tudo só para me agarrar ao amor. E agora algumas palavras a mais não significavam nada. Silenciosamente apertei alguns botões, arrastando toda a família a Albuquerque e o círculo de amigos de Lorenzo para minha lista de bloqueados. Na tela, a palavra bloqueado apareceu friamente, cada nome sumindo dos contatos como se nunca tivessem existido na minha vida. Coloquei o celular na mesa, respirando fundo. No silêncio do quarto, conseguia ouvir meu coração desacelerando como depois de uma tempestade furiosa, tudo finalmente começando a se acalmar. Tudo o que restava era esperar o advogado finalizar os papéis e eu estaria oficialmente livre de Lorenzo Albuquerque. Desta vez, eu não estava só me divorciando de um homem, estava me divorciando de todos os anos cegos que enterraram quem eu realmente era. Aquele ano em que a família Albuquerque cambaleou sob crise financeira, se não fosse por mim, não haveria Albuquerque de pé hoje. E assim, quando pus a caneta nos papéis do divórcio, trouxe os documentos que Lorenzo assinara na época, a parte dos lucros que eu precisava recuperar, quer eu doasse cada centavo para um orfanato ou não. Absolutamente não podia ser algo que Lorenzo conseguisse de graça. Os advogados deles insistiam que minha exigência de 7 partes dos bens era irracional. Simplesmente fechei os olhos, respirei fundo, recusei responder, a mão deslizando pela superfície fria da mesa para me lembrar de ficar calma. À tarde meu celular vibrou. Abri o grupo em que havia sido adicionada por amigos em comum. Uma foto apareceu. Lorenzo e Nádia andando de mãos dadas na praia, ondas lavando os pés, o vento do mar jogando o cabelo dela. Eles riam brilhantemente, intocados pela tempestade furiosa da opinião pública. Lorenzo usava uma aliança na mão esquerda, e Nádia também, bandas combinando brilhando sob o sol como um desafio silencioso. Dei zoom, o dedo tremendo levemente, depois soltei um suspiro. Pareciam como se o escândalo nunca os tivesse tocado. Fiquei olhando por um longo tempo, depois explodi numa risada sem som, e toda a hesitação e névoa no coração sumiram num instante. Não havia mais nada a que se agarrar. Tranquei a tela, levantei, caminhei até a janela. A brisa suave carregando o cheiro de jasmim acalmando a raiva latente dentro de mim. O advogado do meu pai agiu com velocidade de raio. Enquanto a notícia ainda queimava quente, a ação contra Lorenzo já havia chegado ao tribunal. O selo vermelho vivo caindo como lâmina da verdade. Naquele momento, Lorenzo sentou do outro lado da mesa, o rosto atordoado como se não pudesse acreditar que a esposa que antes era tão perdoadora agora pudesse ser tão implacável. Naquela mesma noite, quando o carro quase chegava à residência dos Albuquerque, ele de repente se endireitou, a voz afiada do banco de trás. Ordem para o apartamento de cobertura. O motorista olhou pelo retrovisor, obedeceu e virou o carro, o motor zumbindo baixo no silêncio. Aquele apartamento de cobertura um dia foi nosso novo ninho. Aquelas noites em que ele me segurava no sofá, sussurrando sobre o futuro, mas depois ele mal voltava, me deixando para trás com paredes frias. O carro parou no portão. Lorenzo desceu, empurrou a porta. O espaço dentro estava limpo, ordenado, a luz da tarde entrando pelas grandes janelas de vidro, refletindo no piso de madeira polida. Os olhos dele varreram o lugar, o rosto escurecendo. Cada traço meu havia sumido, nem um único pertence deixado para trás. No closet, alguns itens que ele um dia me dera. Um lenço de seda, um frasco de perfume jaziam espalhados, prova de que eu não me importara o suficiente para levá-los. Lorenzo cerrou os punhos, a irritação subindo no peito, os passos pesados como se carregasse um fardo. Ele ainda se recusava a acreditar que eu realmente queria o divórcio. No passado, toda vez que surgia rumor de outra mulher, eu fazia cena,
Jogava divórcio como ameaça, até saía por alguns dias. Mas Lorenzo sempre pensava que eu o amava demais, então não se importava. Ainda bebia com modelos jovens, ria em bares escuros, ainda lançava olhares para assistentes, deixava a mão deslizar pelas cinturas delas durante reuniões. Em uma semana, eu sempre voltava. Baixava a cabeça para fazer as pazes, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele sentou no sofá agora, esfregando a testa, incapaz de entender por que desta vez era diferente. Por causa do aniversário de casamento? Impossível. A partir do 3º ano paramos de comemorar, reduzido apenas a jantares frios. Enquanto isso, Nádia, a filha mimada que sempre fora indulgenciada, ao ver a opinião pública virando firmemente contra ela, começou a entrar em pânico de verdade. Toda a vida dela girava em torno de apenas 2 coisas: homens e reputação. E agora ela falhara em garantir um homem de elite como Lorenzo, enquanto era marcada como amante, arrastando o nome da família Ferreira. Na alta sociedade, sussurros e ridicularizações veladas ficavam mais altos todo dia, fazendo-a sentir como se sentasse em brasas, as unhas cravando nas palmas, os olhos vermelhos de frustração. Nádia começou a pensar naquele namorado quase invisível, discando o número, a voz tremendo. Onde? Onde você está? Mas ela não sabia que eu já o havia atraído para meu lado. O namorado de Nádia, o filho caçula de uma família rica de 3ª linha sem direitos de herança, sempre viveu à sombra do irmão e dos pais. Por isso mirou em mulheres ricas e bonitas, perseguindo riqueza e status. O jeito como Nádia e Lorenzo exibiam publicamente a proximidade esmagou o orgulho que ele carregava desde criança. Outros podiam desprezar Nádia baixinho, sabendo que ela tinha os Ferreira e Albuquerque atrás, mas ele não tinha nada. Todo o movimento dela o deixava incapaz de levantar a cabeça, os olhos escurecendo toda vez que via fotos dos dois juntos. Então, quando sentei um café, olhei direto nos olhos dele e falei devagar: preciso da verdade e preciso de você. Levou só uma respiração para ele responder: eu aceito. A família Ferreira realizou às pressas uma coletiva de imprensa, flashes explodindo sem parar no salão lotado. O ar tenso. O senhor Ferreira ajustou a gravata, a voz suave como se lesse um roteiro preparado. Os rumores entre a filha e o jovem senhor Albuquerque eram infundados. A viagem ao Japão não foi só dos dois. Havia também o noivo dela, Travis Chiao. Assim que terminou, lançou o menor olhar para as coxias. E Nádia apareceu, segurando o braço de Travis, a cabeça inclinada, o sorriso suave, como uma fina camada de creme, alisando uma superfície rachada, mas a voz afiada. Se alguém ousasse espalhar rumores falsos, ela e o noivo processariam até o fim. Os microfones na frente da imprensa subiram como uma floresta de antenas, enquanto eu conseguia ouvir claramente as batidas firmes do meu próprio coração no peito. Travis pegou o microfone, a luz batendo nas maçãs do rosto, tornando o rosto frio como aço, o canto da boca levantando levemente, um sinal que eu havia mandado ele manter no tempo perfeito. E então ele falou, cada palavra cortando o barulho dos teclados: eu, Travis Chiao, não posso aceitar uma noiva infiel e enganosa. Todo o salão caiu em silêncio mortal por um instante. Depois explodiu em sussurros, cadeiras arrastando, câmeras disparando em rajadas rápidas. O rosto de Nádia perdeu a cor. Ela puxou o braço do cotovelo de Travis, os olhos arregalados de incredulidade, enquanto o senhor Ferreira pulou de pé, levantando a mão em comando. Mas as pessoas congelaram no meio do corredor, como se batessem numa parede invisível. Travis havia preparado com antecedência. Levantou a mão e a tela de LED atrás dele explodiu em luz, exibindo os trechos de evidências, mensagens com data e hora, agendas de voos, vídeos de corredores de hotel, fotos na praia com as duas alianças combinando brilhando, e a voz de Travis permaneceu uniforme, inabalável. Antes de ela viajar para o Japão com Lorenzo, me disse que havia discutido com a família e queria ir sozinha relaxar. Quando ofereci ir com ela, insistiu em ir sozinha. A multidão arquejou, alguns repórteres subindo nas cadeiras para conseguir um ângulo melhor enquanto Nádia recuou tropeçando, o salto escorregando na borda do tapete, a mão tremendo ao levar ao peito. O senhor Ferreira girou, lançando um olhar afiado como lâmina para a cabine técnica, mas os cabos já haviam sido trocados.
A transmissão roteada direto por um transmissor, reserva onde meus homens estavam sentados 10 minutos antes, fones nos ouvidos, 3 luzes verdes brilhando. Por um segundo fugaz, vi o colapso piscar nos olhos dele, de onde Travis tirou tamanha resolução. Quem poderia ser implacável o suficiente para rasgar a tapeçaria de reputação que a família Ferreira tecera com tanto cuidado? A resposta passou pelas pupilas dele. Só podia ser a filha dos Ventura. Não sorri. Apenas expirei lentamente. O cheiro de materiais de palco frescos misturado com o perfume pesado no ar. Nádia abriu a boca, a voz falhando. Tudo online. Cada palavra é verdade. Verdade declarada entre os obturadores estalando. Na tela. Quadro após quadro apareceu, destruindo a falsa defesa que a família Ferreira acabara de anunciar. Olhei para o relógio, marcando a queda da reputação deles no ritmo. 30 segundos para o salão ficar em silêncio. 1 minuto para os chats internos entrarem em pânico. 5 minutos para manchetes vermelhas chamativas brilharem lá fora. Passei o dedo pela borda do celular, recordando as palavras do meu advogado. A verdade não precisa de explicação, só precisa ser exibida no momento certo. E agora, diante de todas aquelas lentes famintas, era o momento perfeito. O caos da coletiva dos Ferreira não me afetou nem a Lorenzo. Lorenzo ainda sentava ereto, com confiança arrogante, os olhos brilhando de triunfo, porque Nádia havia sussurrado para ele antes sobre o plano para salvar a reputação. Ele esperou, um sorriso escuro curvando os lábios, acreditando que uma vez que Nádia conseguisse, ele poderia usar novas evidências para contra-atacar. Mesmo se acabássemos divorciados, pensava que eu não tiraria muito dos Albuquerque. Naquele momento, o advogado de Lorenzo ficou composto, segurando uma pasta na mão, a voz ecoando pela sala. Temos nova evidência. Com permissão, projetaram um vídeo da coletiva da família Ferreira. A grande tela acendeu mostrando Travis Chiao no palco, a voz fria retumbando pelos alto-falantes. Não posso aceitar uma noiva infiel e enganosa assim. O rosto de Lorenzo instantaneamente perdeu a cor, o sangue sumido. Ele se levantou da cadeira num salto, a mão estendendo para parar, a voz um rosnado. Pare, desligue. Mas as pessoas ao redor, advogados e funcionários do tribunal, o prenderam, mãos pressionando os ombros de volta no assento. Tudo o que pôde fazer foi me encarar com olhos tão furiosos que pareciam querer queimar buracos em mim, cheios de raiva e impotência. Quando a evidência terminou de rodar, me levantei calmamente, pasta na mão, e entreguei todos os documentos que um dia ajudaram os Albuquerque a sobreviver à crise financeira. Cada centavo registrado claramente. Faturas, transferências, assinaturas. O juiz folheou, assentiu e rapidamente deu o veredito. O som atravessando a sala como um martelo batendo, exatamente como eu previra. Antes que eu pudesse sair, Lorenzo, rosto escuro e olhos injetados, me bloqueou no corredor, punhos cerrados, a voz sibilando entre os dentes. Kira, você fez isso de propósito, não foi? Para Lorenzo, eu não me importava mais o suficiente para me dar ao trabalho com as palavras dele. O que quer que dissesse. Simplesmente assenti, sem expressão, o tom plano e estável como água corrente. Pense o que quiser. O maxilar de Lorenzo se apertou, o rosto corando vermelho, dando um passo mais perto, a voz subindo alta de fúria. Kira, fomos marido e mulher. Aquele dinheiro você deu de boa vontade, e agora exige 70% dos bens. Não sobrou vergonha em você? Antes que eu pudesse responder, meu irmão se colocou na minha frente, me puxando para trás, os olhos afiados como lâminas enquanto zombava, a voz pingando sarcasmo. Acho que sua finesse de cavalheiro, CEO Lorenzo, deve ter ficado no Japão com a S.A. Ferreira. Os cliques rápidos das câmeras dispararam sem parar dos repórteres lotando o corredor, flashes explodindo como raios, cortando as palavras de Lorenzo no ar. Ele congelou, a boca aberta, incapaz de falar, o rosto pálido, sabendo que a reputação da família Albuquerque agora estava além do reparo, não podia piorar as coisas. Então engoliu a raiva, virou as costas e foi embora, os ombros caídos sob o peso, mas talvez nem Deus aguentasse o que ele havia feito. Antes mesmo de chegar em casa, meu celular vibrou sem parar. A internet já transbordando de ridicularizações miradas direto em Lorenzo e Nádia, especialmente Lorenzo.
As palavras dele da nossa troca acalorada foram captadas em vídeo, se espalhando como fogo em mato seco. Hashtags, com o nome dele subindo ao topo. Muitos que antes achavam que eu havia exagerado agora de repente percebiam. Sem mim, os Albuquerque teriam desabado há muito tempo. Essa verdade só alimentou ainda mais a onda de condenação, da longa traição com minha suposta melhor amiga ao explorar meu dinheiro e se recusar a devolver. Tudo se fechando como uma rede gigante, apertando ao redor dele. Cada comentário como um fio envolvendo mais até que ele mal conseguia respirar. Ultimamente, Lorenzo parecia ter enlouquecido. Toda noite, um SUV preto circulava meu apartamento. A janela meio baixada, o brilho de um cigarro piscando como um ponto de interrogação na frente do lobby. Meu celular acendia sem parar. Cada chamada perdida seguida de mensagem frenética. Às vezes implorando para eu voltar e conversar, às vezes ameaçando, às vezes culpando. Depois da 20ª chamada, tirei print e enviei para meu advogado. E 3 minutos depois, um e-mail de advertência foi disparado. Se o assédio continuasse, entraríamos com ordem de restrição. Daquele dia, a sombra do SUV sumiu da minha janela. O corredor silenciou sem passos apressados, mas eu sabia que aquele silêncio não era nada além de uma fina camada de gelo sobre a boca de um vulcão. Os negócios dos Albuquerque começaram a tropeçar. No dia em que os papéis foram assinados, não guardei ações, mas troquei por dinheiro. Nosso acordo pré-nupcial era claro, mas nos 8 anos desde então, ele ainda havia elevado a Albuquerque Empresas um patamar. Então a quantia que recebi era muitas vezes maior do que o que originalmente investi. O dinheiro mal havia caído na minha conta antes que a Albuquerque Empresas enfrentasse novamente uma crise financeira como um ciclo cruel se repetindo. O senhor Albuquerque e Lorenzo começaram a contatar antigos parceiros por ajuda. Enquanto a senhora Albuquerque, os olhos começaram a se fixar em Nádia. Durante aqueles jantares familiares, ela olhava para ela, um sorriso nos lábios, mas afiada nos olhos. A voz um sussurro. Nádia, você deveria ajudar a família. Antigamente eu fui cegada pelo amor, determinada a construir um lar com Lorenzo, e assim joguei cada centavo da minha fortuna no conglomerado dos Albuquerque para mantê-los flutuando na crise. E Asra, Albuquerque havia provado a doçura daquele resgate. Agora ela começava a insinuar abertamente e veladamente para Nádia seguir meu caminho, a voz melosa, mas carregada de cálculo em toda a conversa. Nádia se agarrava a Lorenzo em parte pela aparência, o sorriso charmoso, a imagem de jovem CEO famoso em São Paulo, mas principalmente pelo título de Albuquerque. No entanto, mesmo que quisesse ajudar, os bens nas mãos dela não eram muitos, e ela não tinha intenção de esvaziar os bolsos para salvar a Albuquerque Empresas, enquanto a família Ferreira nunca seria tola o suficiente para abrir a carteira para outro jogo de reputação. Ela ainda não era esposa de Lorenzo, e mais que isso, minha história ainda pairava sobre eles como um aviso. Uma mulher que um dia deu tudo para salvar, só para ser traída em troca, e aquela peça Nádia e os Ferreira nunca interpretariam novamente. Aquilo não me preocupava mais. Depois de alguns dias com o celular desligado, recuperando o sono, voltei ao Grupo Ventura, sentei na minha velha cadeira, liguei o computador, limpei os e-mails e assinei 3 contratos que estavam pendentes. À tarde, quando desci para o estacionamento, as luzes de sódio derramavam uma névoa amarela sobre o cimento úmido. O cheiro de óleo misturado com borracha pairando frio no ar. Vi Nádia parada diretamente na frente do meu carro, os olhos fundos, a maquiagem borrada, o visual antes deslumbrante agora como uma lâmpada piscando prestes a apagar. O que é? Franzi a testa. Kira. A voz dela rachou e rouca. Por quê? Um alerta subiu na minha barriga. Toquei silenciosamente o número do meu irmão. Deixei o celular no bolso. Por quê? Por que se divorciou dele? Por que dividiu os bens dos Albuquerque? Com que direito? De repente ela gritou, o corpo todo descontrolado, punhos cerrados, olhos injetados, dando um passo perto de mim. Fiquei imóvel, travando os olhos nos dela, a voz afiada como lâmina, com o direito de que sem mim antigamente nem haveria família Albuquerque hoje. Eu dei tudo por Lorenzo. Você acha que sou alguma instituição de caridade? Dei um passo à frente,
o olhar cortando através dela com desprezo, como se arrancasse a máscara do rosto. Sou uma mulher de negócios, certa, Ferreira. Saber calcular, saber quando retirar. Isso é natural. Nádia tremeu. As mãos brancas de tanto apertar, o rosto contorcido de relutância. Se não fosse por você, eu teria sido a esposa do Lorenzo. Não teria sido empurrada para fora da família. Minha reputação não estaria arruinada. Cruzoei os braços no peito, soltei uma risada seca, os olhos frios e sem piscar. Porque ela nunca pensou uma vez que era culpa dela, sempre jogando os fracassos nos outros. De repente Nádia estalou como se tivesse enlouquecido, se lançando contra mim, unhas estendidas como garras. Desviei, torci o braço dela e a forcei para baixo, meu joelho pressionando levemente nas costas. Kira! Ela gritou, a voz quebrando. Segurei firme, mantendo distância segura. 10 anos de artes marciais antes de casar com Lorenzo. Meu corpo lembrava cada ritmo. Imobilizar. Nunca revidar. A luz do elevador piscou. Meu irmão veio correndo com a segurança do prédio. 2 minutos depois, um carro de polícia parou. Oficiais pedindo que ambos os lados fossem dar depoimento. A notícia de polícia aparecendo no Grupo Ventura vazou em meia hora. Lorenzo, já cambaleando, se apressou a girar, plantando palavras-chave por toda parte. As redes sociais explodiram. Manchetes cuspindo acusações, comentários condenando. Mas naquela noite, a polícia emitiu uma declaração oficial. A sujeita Nádia Ferreira havia se aproximado de mim e tentado agressão. Eu havia cooperado com a investigação sem sinais de violência, além de legítima defesa. As imagens de segurança da garagem batiam exatamente com o tempo. A opinião pública se dividiu, metade calou, metade mudou o tom, mas para mim era só ruído distante. Lorenzo, no entanto, finalmente entendeu o que deveria ter entendido há muito. Nádia nunca o amou. Ela precisava da sombra dos Albuquerque para subir mais alto, expandir conexões para ganhos maiores. Depois de pesar prós e contras, ele deslizou de volta ao papel de homem arrependido, bombardeando-me com mensagens. Eu errei. Me dá outra chance. Mas eu só sorri levemente. Desliguei e joguei o celular na mesa. Antes que ele pudesse implorar perdão, as famílias que sempre se opuseram aos Albuquerque sentiram o cheiro de sangue. Trancaram capital de curto prazo, ativaram cláusulas de garantia, varreram dívidas ruins no mercado secundário, depois pressionaram juntas. Um golpe limpo, rápido e frio. Lorenzo girava em círculos, chamadas de emergência antes do amanhecer, reunião de acionistas ao meio-dia, negociações frenéticas à tarde e falharam nas 3. Quando a Albuquerque Empresa soltou o anúncio de falência, o céu de São Paulo ficou cinza, o vento descendo pela avenida como apagando giz de um quadro negro rabiscado com promessas demais quebradas. Naquele mesmo momento, eu estava na sala de conferências do 42 grau andar, a última luz do dia inclinando sobre a mesa. O relatório trimestral do Grupo Ventura jazia arrumado na minha frente, os números de volta nos trilhos. Meu celular vibrou. Mensagem curta do pai. Maria está fazendo picanha hoje à noite. Soltei uma risada suave, assinei a agenda da próxima semana, fechei a pasta de couro e me levantei. No estacionamento caminhei devagar, o som dos meus saltos batendo no chão, sem pressa, sem medo, nunca olhando para trás. O que era meu, eu havia tomado de volta com minhas próprias mãos. Quanto ao resto, que o mercado ensine a eles como pagar.